Jovens mulheres da minha idade, muito bem-vindas ao canal de Boa Nuzenta. Eu sou a Gabi Costa e hoje a gente está com a presença especial aqui do nosso parceiro do canal, o Dr. Marcos Arcader. Ele é ginecologista, obstetra e está aqui com a gente mais uma vez, né, doutor? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez a gente está aí para elucidar algumas questões aí. E hoje, meninas, a gente vai conversar sobre um assunto um tanto polêmico: reposição hormonal. Quando fazer, por que fazer, se devemos fazer ou não, enfim. Então essa é uma dúvida que todas nós temos aqui quando a gente chega, né, depois dos 40 anos. Então, uma Dr. encruzilhada, Marcos, uma né? encruzilhada, é verdade. Então o Dr. Marcos está aqui, super convidado, para nos responder sobre esse assunto pontual. O que é, de fato, a reposição hormonal? Bom, primeiro a gente tem que saber o que leva a gente a fazer uma reposição hormonal, né? Basicamente, a falência ovariana, que leva a mulher à menopausa. Aquele período de menopausa é o período da mulher em que é uma coisa estanque, é a última menstruação dela. Dali em diante ela não menstrua mais durante um ano. Então, esse período de um ano, depois desse período de um ano, a gente pode dizer que essa mulher está em plena menopausa. Nesse período anterior à menopausa, a gente chama de climatério, em que esse período começa por volta de 45, 44, 46, 40, alguma coisa assim do gênero, dependendo da mulher, dependendo do seu gene, dependendo das condições dessa mulher, né? E isso tudo leva a ela ter alguns sintomas. O sintoma inicial sempre vão ser os calores, os fogachos e os calores. Horrível, que né? Eu já entrei, aquela sensação, aquela sensação de morte iminente, né? Quer dizer, gente, aquela sensação que você não sabe de onde vem. Quem ligou o maçarico... Isso aí, doutor. Quem ligou o maçarico? Porque de repente... Pois é. Né? Quem ligou o maçarico, ou então onde é que é a sauna? Onde é que é a saída dessa sauna? E de repente você se vê numa situação em que você está ou numa festa, ou dormindo, ou no meio de um almoço, ou em qualquer lugar, e aquilo aparece e vem. São os calores, né? Isso leva a gente a pensar em ter algum tipo de solução. E tem que ter uma solução para isso, né? Nem sempre é adequada, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Hoje a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer. A gente pode usar a terapia de reposição hormonal clássica, com estrogênio. Existem esquemas que a gente faz, depende de cada mulher, se essa mulher tem útero, se essa mulher não tem útero, se o ovário dela ainda está funcionando, se ela quer menstruar, continuar menstruando ou não quer continuar menstruando e tudo mais. Você tem essa reposição clássica. E tem um outro tipo de reposição, que é uma reposição que ela atua muito nos fogachos, nesses calores, que são as reposições alternativas. Você tem hoje os fitoterápicos, né? A base de isoflavonas, simicifugas, black coffee, jamescano, uma série de ervas, de fitoterápicos, e você tem junto com eles alguns antidepressivos que também podem auxiliar, né? Auxilia inclusive no sono e tudo mais. Esses medicamentos... Mas assim, o antidepressivo... Ele vai atuar nesses sintomas. Não que necessariamente a gente esteja Não, claro, se tomar um antidepressivo não significa que você esteja depressiva. Não, você vai para os fogachos. Você fica depressiva com os fogachos. Fica, gente. Então pronto. Jesus. Então aí já é um outro caminho ali. Fica irritada. Né? Exatamente. Tudo irrita, né? Tudo irrita. Né? Então, você tem o uso desses antidepressivos, só que essas duas classes de medicamentos, os fitoterápicos e os antidepressivos, eles não vão atuar muito bem
na lubrificação vaginal, eles não vão atuar muito bem na pele, não vão atuar muito bem no cabelo. Eles ficam mais focados naquela questão exatamente, dos calores. mais focado na questão dos calores, né? Essas outras questões todas, a gente tem que pesar se vai acrescentar alguma dose baixa de um estrogênio, de um hormônio normal para a mulher, dependendo da dose, a gente pode mandar manipular ou não. Existem já medicamentos já prontos em farmácia e tudo mais. Então, é basicamente isso, né? Tudo isso daí vem da falência. Resumindo, isso que eu ia falar. Então, a reposição hormonal, na nossa linguagem leiga, é pra gente tentar equalizar os hormônios que a gente tinha antes de entrar na menopausa. Até mesmo porque a mulher, a mulher produz estrogênio, progesterona, tem uma parte de testosterona também, e algumas mulheres em que esses ovários param de produzir, param de ter esses hormônios femininos e tudo mais, a testosterona ela começa a aumentar. Isso não é bom? Por um lado é bom, por outro lado, aí você começa a ter alguns pelos pelo corpo. Vira homem. Pois é. Aí não é muito legal, né? Aí não é muito legal. Eu digo assim, porque a testosterona deixa a gente menos sensível, não é verdade? Ela te deixa com mais ânimo. Mais animada. É por isso que muitas das reposições, a gente faz com testosterona também. Uma dose pequena, porque senão você também não vai ficar legal. Ninguém quer você usando Presto Barba de manhã, absolutamente, né? Não é essa a intenção, né? Mas quer que você disposta. Então, muitas vezes a gente lança a mão da testosterona. E que a gente tem a testosterona hoje em gel, você tem... É isso que eu ia perguntar. Em que formas que tem, não só testosterona, mas os outros hormônios? Sim, gel, você tem oral, né? Gel, nasal, inalatória, né? Vaginal em forma de gel, em forma de creme, tudo isso. Vários são os sintomas que a gente percebe na mulher. Não é só os fogachos, né? Os cabelos começam a ficar mais esbranquecidos, mais quebradiços, a unha cresce menos, começa a ficar mais quebradiça, a pele, você começa a perder o viço da pele, as rugas aparecem, na área genital, o ressecamento genital, a atrofia dos próprios grandes lábios que perdem e começa a ficar mais... Só coisa boa, né, doutor Marcos? O clitóris, ele começa a ficar mais proeminente, entendi. Né? Quer dizer, e aí, então... nessa questão da reposição... A reposição hormonal... Traz mais vício para tudo vai isso. trazer mais vício, mas você não vai voltar ao que há 30 anos. Não tem como fazer isso. Entendi. Ninguém vai pegar o botãozinho e botar para trás Ainda não inventaram isso, não, gente. ainda não tem. Ainda Que não tem essa mas... máquina, ainda não existe essa máquina do tempo. Né? Ainda não existe. Mas você pode ter 50, 60 anos e ter vontade de 30. Não é verdade? Tem uma coisa assim, ligada à questão da reposição hormonal, porque tem mulheres que com a entrada da menopausa diminuem até a libido, né? Com Isso certeza. acontece. E a reposição devolve essa libido? Devolve. A questão do libido é o seguinte, o estrogênio, principalmente, ele vai lubrificar a vagina, vai fazer com que a vagina fique apta, a elasticidade vaginal vai manter e tudo mais. A testosterona, ela dá o impulso para a mulher. Ela dá, como no homem, ela dá a vontade. Entendi. Né? Então, é por isso que você tem que fazer essa reposição de uma forma equilibrada. Tá entendendo? Porque não adianta você ter um ótimo nível de testosterona e ter a vagina ressecada. Todo um conjunto. Né? A questão do libido na mulher nessa fase, ela é um círculo vicioso. Por quê? Ela com atrofia vaginal, com ressecamento, quem vai querer ter relação dessa maneira? Porque dói.
Você tem a dispareunia, que é a dor da relação sexual. Você não vai conseguir ter a penetração adequada, você vai se sentir incomodada. Se você se sente incomodada, você não vai querer ter. Não querendo ter, a mulher consegue bloquear isso daí. Então começa a diminuir a vontade, o libido. Entendi. Quer dizer, então é uma orquestra em que o violino da direita tem que tocar igualzinho o violino da esquerda. É isso aí. Se não tocar, a coisa desanda. Doutor Marcos, uma dúvida que é minha, assim, quando a gente pode e tem que iniciar essa reposição hormonal? Já no climatério a gente pode ou a gente tem que aguardar entrar na menopausa? Aí vai conduta de conduta. Veja bem, essa bagunça toda que começa a acontecer, essa desordem hormonal que começa a acontecer na mulher, ela pode ser tratada. A gente sempre tenta tratá-la primeiro com medicamentos com baixa dosagem, com menos quantidade de hormônio, com tratamentos alternativos, hoje em dia que a gente tem bastante e tudo mais. E vai, pouco a pouco, essa mulher vai fazendo uma agenda da vida dela, né? Dizendo, melhorou, não melhorou, tá legal, não tá legal, a gente vai conseguindo, aumenta um pouco mais a dose. Claro, diário, né? Pode fazer um diário, pode fazer o que quiser, uma historinha. Até porque não é de primeira que vocês médicos acertam os hormônios pra quase gente, nunca. né? Quase então nunca. Tem que ir afinando essa questão. Quase nunca, porque é uma questão muito, muito pessoal. Tem aquelas mulheres que não querem fazer reposição hormonal. Porque existem não querem fazer reposição. Medo. Não, elas não querem fazer reposição hormonal de forma tradicional. Quando eu digo forma tradicional, é aquele remedinho que tu vai na farmácia ali e compra o hormônio sintético. Sim. Não é isso que elas querem, né? Elas querem fazer de uma forma mais natural. Outras não podem fazer, só podem fazer da forma mais natural. Quando eu digo da forma natural, que são os fitoterápicos, a gente inclui junto a isso uma boa alimentação. Uma alimentação que seja complementar nessa idade. Você não precisa de tantos carboidratos, você não precisa de tantas calorias, você tem o menos acaba sendo mais, tá entendendo? Você precisa repor uma série de aminoácidos, você precisa repor ferro, você precisa repor zinco, você precisa repor minerais para a sua alimentação. Seria ótimo se você tivesse também um acompanhamento com uma nutricionista funcional, em que pudesse te dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui você evita, né? Isso aqui você evita, isso daqui seria uma coisa... Outra coisa fundamental é a hidratação. Beber muito líquido. Líquido, para mim, não é refrigerante, o suco com bastante doce, não é o álcool, tá? É água, né? É água mesmo, porque isso vai ajudar a sua hidratação, a hidratação da pele, a hidratação das tuas células, né? Isso daí é fundamental para você, né? Então é isso que a gente tem. Me responda uma coisa, por que tem mulheres que têm medo de fazer reposição hormonal? Existem muitas mulheres, né? Existem muitas mulheres, elas têm medo de desenvolver determinados cânceres, determinadas patologias. Elas têm É verdade que a reposição pode causar câncer de mama? Não. Veja bem, você tem hoje aquelas mulheres que têm um passado de mãe, irmã, genético, essas a gente não faz. Não faz? Não. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma avó paterna que morreu de câncer de mama. Não, tem que ser aí vem pelo lado da mãe. Da mãe. Não sabia disso. Da mãe. Do paterno, não. Aí vem pela mãe, tá entendendo? Entendi. Hoje você tem exames genéticos também que te dizem se você tem propensão ao câncer de mama.
como foi o caso daquela atriz americana, né, a Angelina Jolie, isso aí, ela que tirou, fez, né, fez o exame, deu positivo e ela fez a mastectomia bilateral, né, com a colocação de prótese e tudo mais, né? Então, tem tudo isso. Toda essa conversa com o ginecologista não pode ser uma conversa de 10 minutos. Você tem que... E o ginecologista, ele vai sentir se essa mulher precisa ou não de algum tipo de alicerce psicológico, se você precisa de alguma conversa a mais, ou até mesmo um antidepressivo, não por causa da depressão, mas que pode te ajudar nos calores, tá entendendo? Pode te ajudar em alguns outros sintomas. Quer dizer, ter medo, a gente tem medo às vezes de tomar uma aspirina. Tem. Deve ser relativo, né? De pessoa para pessoa. Né? E também tem aquelas pessoas que são mais naturais, né? Mais naturebas e tudo mais, que realmente não querem fazer uso de absolutamente nada, vão só pelo lado da alimentação. Entendi. E outra coisa, quais são as mulheres que não estão aptas a fazer essa reposição hormonal? Principalmente aquelas que têm problemas... Histórico de câncer, histórico né? de câncer, tá? Essa daí histórico de hipertensão arterial, histórico de problemas coronarianos, histórico de trombose. Essas realmente a gente não deve fazer. Doutor Marcos, e por quanto tempo a gente deve fazer essa reposição hormonal? É para a vida toda? Pois é, a reposição hormonal sintética, essa reposição hormonal clássica, de remedinho, que a gente vai na farmácia e compra, a gente normalmente faz ela durante 5 anos, alguma coisa assim. Mas vai tateando e vai levando a mulher, ela vai tendo que fazer exames regulares no consultório, vai tendo que fazer exames de mamografia, exames de ultrassom para ver se existe algum tipo de espessamento do útero, se existe alguma alteração na densidade mamária, essas coisas todas que a gente tem que prestar muita atenção nessas mulheres. E ela regularmente tem que ir ao ginecologista para poder ser acompanhada, né? Ela, durante esse período, ela vai conversar com o médico a respeito de algum sangramento que pode acontecer. Se houver algum tipo de sangramento, o médico tem que ser imediatamente avisado. Durante a reposição hormonal? Sim. Eu pesquisando sobre o assunto, eu vi que isso porque pode acontecer, voltar a menstruar, existem determinadas reposições hormonais que a gente pergunta para a mulher se ela quer voltar ou não a menstruar. E tem mulher que quer? Tem mulher que acha que a menstruação é uma coisa benéfica para ela. É? Gente, olha, que pois interessante. Acha. Tem gente que acha que é. Tem outros que não querem mais menstruar mesmo, né? Então você tem medicamentos que fazem menstruar, são medicamentos, esquemas terapêuticos que fazem menstruar, outros não fazem mais menstruar. E a pergunta que não quer calar, voltando a menstruar, ela pode voltar a engravidar? Não, porque aí é uma menstruação que não é uma menstruação decorrente de uma ovulação. Ah, tá. Tá? Não é uma Entendi. menstruação decorrente de ovulação. É da reposição hormonal mesmo. É da reposição hormonal mesmo. E existem sangramentos que não são menstruais. São o que a gente chama de spots. São sangramentos que acontecem eventualmente, que a gente tem que ficar de olho. E em cima desse, se houver algum tipo de sangramento desse tipo, a gente indica um tipo de exame específico para olhar lá dentro do útero, porque uma partezinha lá dentro do útero pode estar comprometida. Ou com um pequeno mioma que sangrou, ou um pólipo que sangrou, ou uma hiperplasia, uma área que cresceu mais do que devia, tá entendendo? Tem que biopsiar aquilo dali para poder ver. Pode desencadear? Pode. É raro? Não é o comum, tá entendendo? Mas pode acontecer, a gente tem que estar de olho em cima disso, tá? O mais importante,
é que a mulher se sinta bem com a reposição, né? Ela se sinta feliz com a reposição. Junto com isso, tem atitudes saudáveis. Atividade física, alimentação, tomar um solzinho de vez em quando, quer dizer, se divertir, tentar não ficar depressiva, ter um bom relacionamento. A área genital, vaginal dela, com ressecamento, hoje você tem tratamentos, como a gente já mostrou antes. Já mostrou, né? Clica aqui em cima que você cai direto lá no vídeo para ver se é muito bom. Tem os tratamentos. Que é o rejuvenescimento íntimo. Que é o rejuvenescimento íntimo, que agora a gente teve no congresso e conversando, trocando ideias lá. Além do rejuvenescimento, a gente faz junto o drug delivery. A gente pega e coloca logo após a aplicação da radiofrequência, a gente joga em cima da vagina, dentro da vagina, durante poucos dias, um hormônio, porque aquilo dali está apto a receber aquele hormônio para melhorar aquele epitélio. Aumenta o colágeno tipo 3, que é o colágeno que está na vagina. É o colágeno elástico, de fibras longas, que dá a elasticidade da vagina. Adianta tomar colágeno via oral? Adianta. Qualquer suplemento, desde que bem orientado, porque isso pode causar um suplemento a maior, ele pode causar uma sobrecarga renal, o que não é legal para a mulher, ou para ninguém, na verdade, né? Então, suplementos podem ser usados também. Melhorar a massa óssea, melhorar a massa muscular, melhorar cabelo, melhorar uma série de coisas. Existem suplementos para isso, desde que bem orientados, né? Até mesmo o próprio colágeno. É verdade, tá? Tudo que a gente for fazer, né, tem que Com certeza tem profissionais que estudam isso, não é o balconista da farmácia, nem da casa... Nem pesquisazinha de internet, não nem o plantonista da farmácia, nem o vendedor da casa de produto natural que vai te orientar dessa maneira. Um profissional habilitado para isso. Ainda mais se tratando aqui nesse momento nosso da vida. Com toda certeza. Né, que é necessário, às vezes, uma reposição hormonal, na maioria das vezes, então tem que estar bem cercada por bons profissionais. Se pode ou não pode. É isso né? aí. É isso que a gente tem que prestar muita atenção. O caminho é longo, mas na maioria das vezes ele é compensatório. Né? Na maioria das vezes ele é compensatório. Quer dizer, eu tive casos, tenho casos agora, principalmente depois que a gente faz toda essa recuperação genital e tudo mais, que maridos agradecem, as mulheres se sentem melhor, se sentem mais ativas, se sentem mais com maior disposição para a relação sexual, que é uma coisa... Viver, né, e para viver, porque, claro. Olha, eu estou aqui com meus 44 anos, quase nos 45 agora em agosto, e estou no climatério, né? E comecei a ter esses famosos fogachos. Daqui a pouco acho que já estou na época de entrar nessa reposição hormonal. E é muito desagradável, porque assim, a gente acorda irritada, suada, acorda o marido, interrompe o que ele está do lado. Vou dar duas dicas. Vou dar duas dicas muito rápidas aqui. Procure comer coisas menos gordurosas. Coma 2 castanhas do Pará por dia. Opa! 2, mais do que isso não precisa. 2 castanhas do Pará por dia. Queijo, tofu, aquele queijo japonês e tudo mais. Procure usar ômega. Né? O tal do ômega 3? Ômega 3, isso. Beleza. Então, você tem o ômega em cápsula, você tem o ômega no salmão, você tem o ômega na alimentação, você tem a reposição dele, né? Existe, como eu tinha falado contigo fora do ar, o inhame, o inhaminho, aquele pequenininho. Com casca, lava bem, todo dia 2, 3 inhaminhos, corta, coloca no processador. Vai sair um sumo. Esse sumo você mistura na laranjada, no iogurte, num outro suco que você queira, todo dia toma esse suco. Ele é rico em isoflavonas. Quer dizer, então são determinadas coisas que você vai... É claro que, por exemplo, por outro lado, né? Você vai comer
você já está propensa a ter os calores, os fogachos. Vai comer uma rabada, vai comer uma feijoada, vai botar a pimenta, vai botar a pimenta no acarajé, vai fazer... é claro que vai aumentar. Né? O álcool piora, o consumo de álcool piora também. Então, são determinadas coisas que a gente tem que frear. Não estou dizendo que você tem que comer a saladinha todo dia. Você eventualmente pode comer alguma coisa mais pesada, mas vai ser pior para você. Entendi. Tudo isso influencia, né? Com toda certeza. Entendi. Então não tem jeito, né, meninas? Esquecemos de falar só uma coisa. Contracepção. Pode engravidar? É óbvio que depois da menopausa não vai engravidar. Não tem óvulo, o ovário não ovula, não tem como, né? Mas aí a fula foi induzido, foi com muito remédio para induzir uma ovulação. Bom, mas nesse período de climatério pode haver um escape, pode haver uma ovulação sem querer ali, puf, e você acaba engravidando. E levando aquele susto. E vindo aquele temporal. Né? E isso daí pode acontecer. Né? Se você faz uso de um método contraceptivo, uma pílula combinada, dessas que a gente tem por aí, com baixa dosagem e tudo mais, você já está fazendo também uma meia reposição. Entendi. Porque você está tomando o hormônio. Entendi. Né? Se você usa um DIU, né, de cobre, ele não tem hormônio. O DIU hormonal, que tem aí à venda, ele tem hormônio. Ele vai fazer com que você não menstrue. Você pode ter escapes, mas você não vai menstruar e não vai ovular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não engravidar também nesse período. Aquelas que não querem, é claro. Entendi. Então, meninas, esse foi nosso assunto hoje sobre reposição hormonal, para a gente entender melhor toda essa questão que, enfim, não é fácil não, né? A gente a vida inteira tem que se tratar, tem essas é uma bela encruzilhada, é um momento da vida em que você senta e começa... É um momento em que os filhos já começam a crescer... sai de casa, e você tem que voltar muitas vezes a ter força suficiente para cuidar dos netos, uma série de coisas assim que faz parte da vida da gente. Mas é um período muito legal, porque você tem a experiência, você sabe o que quer, na maioria das vezes você sabe realmente o que quer, você já passou por aquilo e já deletou da tua vida aquilo que você não quer, já tem a tua experiência, a tua própria experiência de vida, então é uma coisa que você tem que trocar. A troca de informações sempre é muito rica para todos os lados. Com certeza. Sempre. É por isso que a gente está aí, qualquer dúvida, pode escrever, escreve, manda. Dúvida, essa pergunta que a gente pode não responder de imediato, mas a gente acaba respondendo. Claro, porque esse canal foi feito para isso, né? Exatamente, acaba respondendo. Juntas, ó, porque eu não sei muito, eu não sei muito mexer nesses aparelhinhos, né? Mas de qualquer forma, você me avisa e eu acabo respondendo. Ele responde sim, gente. Pode mandar seu questionamento, sua dúvida, porque com certeza vai ter. Enfim, é um assunto que está aí, a gente vivencia ele todos os dias. E tá aqui, a gente tem que realmente ou fazer uso dessas terapias hormonais para repor e ter uma vida, né, mais normalizada, porque os sintomas são cruéis, sim, da menopausa. Infelizmente, eu estou começando a ser apresentada para alguns deles. E ter um companheiro que seja companheiro. Que seja companheiro. Que entenda. Entenda esses altos e baixos hormonais aí. Não é mole, porque não é fácil, não. Mulher não é fácil, não, doutor Marcos. Vou te falar uma coisa. Né? Aí eu diria para você que muitos maridos dizem para mim que não é fácil ser marido de mulher na menopausa.
fácil, gente. Ai, mas é isso, gente. Também. Então, que bom que você está aqui com a gente, né? Vendo mais esse vídeo, tirando as suas dúvidas, aprendendo um pouquinho mais comigo aqui também, que eu aprendi muito com ele. Sempre a gente aprende mais. E se você gostou, então, desse vídeo, deixe o seu like aqui. Se inscreva no canal de Bonuzenta, caso você ainda não esteja inscrita. Eu coloco novos conteúdos sempre às quintas-feiras. E ó, ativa também o sininho, tá? Pra ficar por dentro de todos os novos vídeos que eu coloco aqui, especialmente pra você. Dr. Marcos, super obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. E eu e você nos encontramos nos próximos vídeos do nosso canal de Bonuzenta.